Alô, alô, companheiros e companheiras! Estamos nas ondas! Urra! Estamos nas ondas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas, mais do que nunca, estamos nas ondas. Um abraço a todos, boa noite, vamos avançando. Gripe, resfriado, Covid, dengue, não sei o que se apossou do meu corpo. Há mais de uma semana, tá ruim para ficar bom. É nariz, é cabeça, é olho, mas vamos avançando, vamos avançando. Bom, vamos firme no nosso propósito aqui. Me ajuda aí que a gente precisa vender livros. Estou aqui, ó, O Exército Vermelho na Mira de Vargas, um livro que reescreve a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial a partir de fontes inéditas e documentos exclusivos. Aço Vermelho, um livro escrito a partir de fontes soviéticas e russas, contando de maneira inédita a participação soviética na guerra em língua portuguesa. Isso é uma coisa, duas obras aqui pioneiras no Brasil, coisa que não havia antes. Então, peço a ajuda de vocês, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, e não pode deixar de me dar uma força e comprar aqui também as nossas plaquinhas. Cadê elas aqui? Bonitas e jeitosas, aonde você sinaliza contra o fascismo. Compra, enfeita aí tua casa, teu local de trabalho, que o fascistinha, amigo, parente, o bolsomínio retardado, ele já olha e já fica trepidando. Porra, não vou nem abrir a boca, que eu já vi que o ambiente não é meu. Compra aí as placas do lado esquerdo, as em russo, são todas réplicas das sinalizações da Segunda Guerra Mundial. Berlim, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Moscou e Sebastopol. Lá do lado direito, a primeira ainda é da Segunda Guerra Mundial. CCCP, Soviet Sayush, que é a sinalização de fronteira. E o resto são aquelas cidades revolucionárias que nós conhecemos, que tem uma história fantástica de luta, com um povo firme e vigilante. Me ajuda aí a vender livro e placa para a gente avançar. Para onde que a gente vai avançar? Para aqui, ó. Para aqui, livro novo na área. Já falei para vocês, olha aqui, ó, livro novo do camarada Stalin, saindo a obra exclusiva, segunda edição. Eu já havia lançado ele antes, tá aqui, ó. Mas agora é bonitão. Agora, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui como ele era, para vocês verem. Peraí, peraí. Ele era feioso, ele era feioso. Aqui, ó. Olha aqui como é que ele era. Ele era assim, ó, antigamente. Isso aqui foi a primeira edição, a partir da tradução que a família Quirogas Vinhas fez desse livro, né? Ele não estava bonitão, não. Porra, agora ele está bonitão. Agora ele vai arrebentar. Olha aí a capa nova dele aí, porra. Ilustração nova da minha querida Gabriela Gandalf. Então vai arrebentar. Brito que fez essa capa aí, o capeiro da Revolução, o homem das artes gráficas, essa dupla dinâmica. O livro era assim. E agora vai ficar, pô, todo pimpão. Então eu preciso que você me ajude aí. O livro em breve está na forma. Deixa eu voltar aos trabalhos, que o livro já vai para a prensa e a gente vai arrebentar aí nesse livro aí. Vamos meter bala nele. É. Ele vai. Estava só vendo aqui o número de páginas. Ele vai. Eu espero que ele venha R$ 80 igual ao outro, os outros, entendeu? Com frete grátis para todo o Brasil. A gente vai fazer um super lançamento. Vamos meter. Bom, reunidos aqui estamos para entender, né, por que, que houve essa mudança de postura do governo russo. Quando, há 2 anos atrás, em fevereiro de 2022, a Rússia ataca a Ucrânia, era proibido falar em guerra. Era operação especial. Era uma operação especial. E quem falasse em guerra estava em desacordo com o Estado, guerra era uma coisa ofensiva. Por quê? Porque não havia o interesse russo de alardear na sociedade o ônus da guerra. A guerra traz muita coisa ruim. Então, o governo russo acreditou que poderia fazer um omelete sem quebrar os ovos. Eles achavam que iam penetrar na Ucrânia muito rapidamente, as defesas ucranianas iriam colapsar e
haveria um breve acordo, né? Por mais fascistizado que tivesse aquele Estado, ele ia entregar os anéis, mas não entregar os dedos. E a Rússia iria ficar com Lugansk e Donetsk e aquela bacia do Donbass. Pronto. E lá no futuro, numa condição favorável, as fronteiras poderiam ser mútuas. Era esse o plano. Pois bem, em 5 dias, a Federação Russa chegou em Kiev, tomou o aeroporto de Kiev, destruiu aquele maior avião do mundo, o Antonov. Fiquei muito triste com a destruição. Não sei se a turma lembra, quer ver? Deixa eu pegar aqui, destruíram o Antonov. Eu tinha um carinho pelo aquele maior avião do mundo, destruído, Ucrânia. Vê se eu acho aqui a foto. Puxa, eu fiquei muito triste. Tinha que ter poupado ele. Mas depois eu vi o Justo falando que ele foi destruído dentro do hangar, né? É, não, não sabia que ele estava dentro do hangar. Puta que pariu, fiquei puto. Pô, sacanagem destruir ele. Essa foto aqui também tá muquirana pra caramba. Deixa eu pegar uma outra foto dele aqui para vocês verem. Ele era um avião gigantesco. Aqui, ó. Era o maior avião do mundo. A União Soviética tinha o maior avião do mundo, o maior helicóptero do mundo, o maior navio do mundo. A União Soviética era um espetáculo. Quer ver? Ó? Deixa eu botar uma foto dele aqui. Ó. Porra, não podia ter destruído ele, tinha que ter poupado. Na época eu vi que fizeram críticas aos russos. Não, mas ele foi destruído dentro do hangar, não sabia que ele estava lá, pensava-se que era outro avião, ele é destruído. Eu acho que tem dois dele, tem mais um voando aí, acho que com alguma companhia ocidental. Depois a turma confirma aí, tinha esse. Esse aí foi para concluir. Esse aí não volta mais. Gigantesco, esse Antonov. Ele já esteve no Brasil uma vez para pegar alguma carga aqui, acho até que da Johnson Johnson, alguma coisa assim. Então, os russos chegaram em Kiev e acreditaram fielmente que a guerra iria acabar. Inclusive, avançaram uma coluna só dominando o espaço aéreo. As defesas ucranianas colapsaram e eles chegaram, cercaram as principais áreas. E aí foi que a OTAN entrou na jogada, exigiu que o Zelensky reagisse e tem aquela conversa, aquela enganação, né? Que o Zelensky chama os russos para conversa e se compromete a assinar a paz e assina. Como o Putin mostrou aquela vez lá na África do Sul, o documento assinado que era uma paz de compromisso, onde a Ucrânia iria ficar neutra. Como é a Suíça, né? Como era a Suécia antigamente, hoje como é a Suíça. Ó, vou ficar neutra, vou entrar na União Europeia, mas não vou entrar na OTAN. Tanto que na União Europeia não querem a Ucrânia, mas na OTAN querem. Olha que loucura, né? Os europeus. E estava tudo certo. O Putin, para iniciar as negociações, sinal de boa vontade, retirou suas tropas aerotransportadas de Kiev. A coluna abaixou de volta. Ou seja, a capital estava praticamente tomada. Já existia uma cabeça de praia dentro do aeroporto. Ou seja, era só tu alimentar aquilo ali, fazer ali um grande aquartelamento, tomar alguns quarteirões, tu teria ali uma janela poderosa dentro da capital. Olha que coisa sinistra que os russos fizeram. E aí a OTAN chegou na jogada, mandou o Zelensky enganar o Putin acreditou nessa conversa fiada, e a partir daí começaram a chegar armamentos, mercenários, os satélites da OTAN, tudo giraram para a região, informações, e aí a bicicleta quebrou de vez. Aí os russos tinham saído, e aí Kiev foi devidamente aquartelada, né, defendida, e os russos tiveram que voltar para Lugansk e Donetsk e retomar os seus combates. Pois bem,
Esse início de guerra, primeiro no extrato social. As coisas não saíram como a Rússia acreditava. A Rússia acreditava que a sociedade ucraniana iria pressionar para que a guerra não acontecesse. A Rússia também apostava com uma fração dos militares ucranianos se negando a lutar, e também acreditou que pudesse haver um golpe e se removesse o Zelensky e um outro governo assumiria e negociaria a paz. Na esfera social, você não viu nenhuma grande manifestação na Ucrânia contra a guerra nem a favor dos russos. Contudo, os partidos de esquerda foram proibidos pelo Zelensky, a eleição foi cancelada, os sindicatos foram fechados, a imprensa crítica foi proibida e a sociedade foi sufocada. Mesmo assim, não houve grandes manifestações pró-Rússia, como os russos acreditavam. Isso aconteceu muito que nas áreas de origem. Tá bravo, bravíssimo. Isso aconteceu nas áreas de origem russa, onde os russos chegaram. Aí eles foram bem recebidos. Aí é o contrário. As manifestações contra a Rússia, por parte da população, foram pequenas, pequeníssimas, contrariando já também o que a Ucrânia e a OTAN desejavam. A OTAN e a Ucrânia desejavam aquelas cenas de rebelião, como muitas vezes os iraquianos fizeram contra os americanos, para você, a partir dessas imagens, vitaminar lá, tá vendo? A população não quer o russo, os russos estão invadindo, a população está lutando. E aí você pega essas imagens, trabalha e também pode criar uma cisânia na retaguarda. Isso não aconteceu também, verdade seja dita. Se não aconteceu para um lado, também não aconteceu para o outro. Pois bem, a Rússia se depara com uma guerra de nova monta, uma guerra em pedaços. A primeira convocação da Rússia para lutar perto de 100.000 homens e começa a fazer uma guerra de conta-gotas. Uma guerra que nunca tinha sido vista, uma guerra que nunca tinha sido lutada. Ou seja, uma guerra do devagarzinho. Guerra do devagarzinho é você estar esperando alguma coisa, é você acreditar que alguma coisa extra campo de batalha vai aparecer. Isso é possível? É possível. Claro que é possível. Né? Nós vimos que isso aconteceu em 17, na Revolução Soviética. Né? Em 17, a gente viu que boa parte da população russa não estava satisfeita com aquela coisa de, de guerra. O ônus da Primeira Guerra Mundial foi muito grande. Tem gente que eu estou só procurando uma parada para passar aqui nesse óculos, eu não estou enxergando nada, eu não sei porquê. Eu não sei se eu já estou ficando cego mesmo, e não tem jeito, e o óculos é novo. Não tem nada, se foda na camisa, se manchar, mas... então, o que acontece? Esses ônus acontecem. Você vê que houve um ônus muito grande da sociedade estadunidense com a Guerra do Vietnã. Houve uma movimentação de artistas e intelectuais contra a participação na época americana na Guerra da Coreia. Então, isso acontece. Então, a Federação Russa contava com isso, que o Estado ucraniano, falido, numa situação financeira difícil, iria acabar colapsando, ia acabar precisando pedir arrego para a Rússia, a partir de movimentações sociais. Isso não aconteceu. Houve uma coesão e uma repressão. A gente não pode dizer também, não vamos aqui se aliviar, foi só a repressão do Zelensky e dos setores fascistizados ucranianos que não deixaram o povo ucraniano. Mentira. Aqueles setores da elite ucraniana, classe média ucraniana, e mesmo setores do proletariado ucraniano, aqueles que não têm vínculos étnicos com a Rússia e que também não têm ligação ideológica com o campo progressista, essa turma
não se manifestou. A manifestação era desses setores, os étnicos ligados à Rússia e o setor progressista também se manifestou a favor da Rússia, porque viu que o ambiente na Ucrânia era tóxico desde a Euromaidan. Estou percebendo isso. Estou percebendo que está sinistro ali, que os fascistas ali fazem o que querem. Então, essa turma era minoritária. Como foi minoritária em 14, para evitar a Euromaidan. Então, a aposta russa de uma operação de quinta coluna, digamos assim, às avessas, não aconteceu. Isso obrigou a Rússia a reorientar suas operações no campo de batalha. Ela teve que realmente travar uma batalha na qual ela não queria. E a gente pode dizer, quem estuda história militar vai ver que a Rússia também não estava preparada para o tipo de guerra que se transformou. O que é fantástico do exército russo foi a capacidade de se adequar e se superar muito rapidamente, sem derrota, sem crise, entendeu? Ah, não houve êxito naquele momento. Então, eles refluíam, reinterpretavam o cenário no teatro de operações e vinha com uma solução e resolvia o problema. Então, isso foi durante o primeiro ano da guerra. A Rússia, apesar de ter avançado insistentemente, incessantemente, ela foi sofrendo com os percalços que a Ucrânia, via OTAN, ia colocando no seu caminho. Esse avanço não foi tão fácil. Mas o número de baixas fatais russas no primeiro ano da guerra foi baixíssimo, baixíssimo, em torno de 5.000 homens. Para o terreno que se lutou, pelo tamanho do embate que aconteceu, 5.000 homens é. Quando a gente fala do lado humanista, 5.000 vidas vale muito. Uma vida vale muito para a gente desperdiçar numa guerra, né? Imagina 5.000. Mas pelo tamanho da luta, o lado ucraniano Baiotan perdeu quase 100.000 pessoas. Fora a quantidade de feridos, é muito maior. Então a Rússia ela vai mudar aquela guerra em conta-gota, que era feita com uma infantaria que avançava lentamente, que tinham poucos tanques trabalhando ofensiva, tinha muitos aviões e helicópteros dominando o espaço aéreo. Você pode ver que os russos, no primeiro momento da guerra, nos primeiros 30 dias, dominaram o espaço aéreo ucraniano de tal maneira que os russos passaram a passear. Não tinha oposição aérea. E nós sabemos que desde a Segunda Guerra Mundial tem uma máxima: quem domina o céu domina a terra. Né? E os russos dominaram o céu e ficaram ali passeando nesse avanço. Até, obviamente, a chegada dos drones, depois eu vou falar da chegada dos drones, que muda o conceito de guerra. Então, os russos eles vão experimentar uma série de armas novas, vão jogar o míssil Kinzhal em vários lugares, né? Vão testar suas armas hipersônicas, vão testar satélites, novos sistemas de mira, canhões longuíssimo alcance, na verdade são obuseiros, né? E vão ficar tenteando uma guerra, vão ficar produzindo uma guerra que eles acreditavam tinha que acreditava, a obra que perde casa não acaba. Puta que pariu. Sabe o que é 6 meses de obra? O cara está 6 meses fazendo obra num quarto. Eu acho que vai virar a suíte presidencial, vai virar algo. O Heitor está construindo a nave espacial, porque ele está 6 meses dentro de um quarto, não sei o que vai sair de lá. Estou até com medo. Pois bem, você foi trabalhando uma guerra a conta-gota, chamada também de guerra estanque, uma guerra compartimentada, ou seja, tu definia um pequeno compartimento do teatro de operações e trabalhava ele ali lentamente, sem grande impacto. Por quê? Porque você estava esperando os efeitos da tua bomba, não na linha de frente, mas na retaguarda. Você ficou marcando passo, acreditando que lá na retaguarda teriam movimentos políticos e sociais que iriam enfraquecer o desejo da Ucrânia de lutar. A OTAN chega de mala e bagagem. Nós fizemos aquela live com o professor Francisco Carlos
lá atrás, e ele fala, eh, com muita proficiência, sobre a tentativa dos russos de comprar os generais ucranianos, oferecendo dinheiro, oferecendo status, a tentativa, inclusive russa, de apelar para antigos generais ainda da União Soviética, foram oficiais da União Soviética. Isso também não deu certo, porque a maioria deles já está afastada, aposentada, e o pouquinho que sobrou já estava com a mala pronta para virar OTAN/Miami, Mickey Mouse. Então, isso também não funcionou. Eu sei de informações que o governo russo ofereceu muita grana para alguns altos oficiais da Marinha, da Aeronáutica. Meu irmão, olha, tem isso aqui, tu pula, mobiliza a tua unidade, vem para cá, revela informações, e tiveram alguns que não. Eu acho que nenhum aceitou, senão a Rússia teria feito propaganda deles. Eu acho que nenhum aceitou, porque os que poderiam aceitar já estavam aposentados, já não tinham contato com a com o exército, com as forças da ativa, então não interessava. E os que interessavam já estavam compromissados com a OTAN, porque realmente, gente, a OTAN chegou com muito dinheiro, não chegou com pouco, chegou com muito. E transformando esses altos oficiais em empresário, porque é prometido para esses caras muita grana, é prometido para esses caras, em tese, uma aposentadoria, se der merda, e outra coisa, eles agora são não mais oficiais ucranianos, eles passaram a ser oficiais da OTAN, informalmente. Porque se der merda e a Ucrânia cair, pela experiência deles e pela formação deles, eles vão ganhar o direito de botar uma cirola do Pato Donald e ficar nas águas de Boca Raton, conspirando contra a América Latina. Por quê? Porque a OTAN traz dinheiro, mas ela também traz o pessoal dela. Por exemplo, aquele lançador de foguete HIMARS, né? HIMARS. Porra, aquilo custa milhões de dólares. Tu não vai entregar aquilo na mão do ucraniano. O ucraniano, com salário de fome, ele vai pegar aquela porra, vai entregar aos russos e vai embora. Vai vender para o primeiro traficante de arma africano, ele entrega aquela merda e vai embora. Voltou à serra. Está construindo a nave espacial. Então, o que acontece? Então, isso foi o know-how que a OTAN trouxe e seduziu esses oficiais da OTAN que estavam acostumados a nada. De repente, eles foram elevados a um status de importância muito grande, quando eles se tornam homens de ligação da OTAN na região. Eles passam a operar satélites da OTAN, receber informação, maquinário da melhor qualidade, tropa, equipamento, ou seja, eles passam a ser importantes. E óbvio que ganharam o bilhete azul, né, o bilhete dourado. Se der merda, eles vai para a França. A OTAN não vai descartar esses altos oficiais ucranianos pela experiência e pela informação que eles têm, que eles agora estão sendo treinados pela OTAN. Então, eles agora eles são made in OTAN, não são mais made in Ucrânia, certo? Então, isso ajudou a Ucrânia a permanecer ativa. É, com relação ao Zelensky, o Zelensky é um palhaço que, eu até brincava, né, o Bolsonaro é um presidente que pensa que é palhaço, e o Zelensky é um palhaço que pensa que é presidente, exatamente pelo seu passado de comediante, de artista. Ele era um cara que não tinha experiência pública nenhuma, e, né, nessas confusões é alçado a presidente. Só que ele incorpora ali o figurino, ele já diz logo que é judeu e já vai pegar o apoio da comunidade judaica barra sionista internacional e posa ali como defensor das liberdades democráticas e diz que a Ucrânia é ocidental, que a Ucrânia é europeia, é ocidente, ou seja, ele fala tudo que o capitalismo ocidental quer ouvir. Então ele também se torna uma pessoa importante e, verdade seja dita, por mais comediante que seja, ele acabou mostrando uma liderança e mostrou também competência, porque está se equilibrando no cargo, mesmo com
A Ucrânia com muita dificuldade financeira por conta da guerra, contraiu agora um empréstimo bilionário, mais um do FMI, Banco Mundial, ou seja, vai ficar toda endividada. Já era um Estado 404, já era um Estado falido, 404, inviável, agora mais ainda. Contudo, por mais que tenha tido críticas ao Zelensky no espectro militar e político, ele é um cara que se mantém firme, ele se mantém ali. Claro que ele está escudado pela OTAN, pelos Estados Unidos, mas se mantém. Isso também mostrou o talento dele de um cara que não tinha um histórico parlamentar e não tinha um histórico na política, ele conseguiu ali, no meio desses líderes mundiais, presidente da França, presidente dos Estados Unidos, tu vê que ele transita ali, ele mostrou competência, verdade seja dita. Ele sai da condição de bufão, né, e acaba virando o líder do país em guerra. Por mais que a gente olhe para ele e vê que ele é algo totalmente artificial, que ele é um bobo, mas ele está cumprindo o figurino dele. Se aquilo é um personagem, está dando certo. Então, a Rússia, né, ela se deparou com essas situações no quais ela, obviamente, que ela tinha isso no seu planejamento. O vai dar certo e o vai dar errado. Mas ela se deparou com o vai dar errado numa profundidade que eu acho, aqui é um achismo meu, que eu acho que ela não mensurou. Ela achou que, inclusive, o dar errado para ela seria um dar errado em curto espaço de tempo e logo depois chegaria uma proposta. Ah, vamos fazer uma paz, vamos fazer um acerto aqui. Essa paz não veio e esse exército ucraniano ele passa a ser alimentado por uma horda de mercenários do mundo todo, muita grana rolando. No campo de batalha, informação conta. Gente, deixa eu pegar uma água aqui para beber, que está muito bravo. Espera aí, só um minuto. Numa guerra, numa guerra, tão importante quanto você ter armas é você ter informações, né? A informação ela te leva a não morrer e te leva a matar mais. Ou seja, a tônica da guerra é matar. Matar, destruir, tomar dos outros. Nós não podemos dourar a pílula. A guerra é isso. Então, as informações que o Ocidente tem passado para o exército ucraniano, a partir de satélites e de material de prospecção, são muito importantes. A grana dos Estados Unidos é mais importante ainda. Você pode ver que a grana está bloqueada pelo Congresso e a Ucrânia agora não consegue manter a sua linha, vai de recuo em recuo. Né? Depois da queda da cidade de Advieva, ali era, ali era uma cidade forte, porque ali concentrava o fogo russo no centro. A Rússia ela tinha dificuldade de avançar pelos flancos, porque a cidade forte de Advieka impedia isso. Quando ela cai, ela leva. Vou tomar um remédio para ficar bom. Quando ela cai, ela permite que os russos avancem. Então, a Rússia, no primeiro ano da guerra, ela se depara com uma série de dificuldades no campo de batalha, que é uma resistência que ela não imaginava. Esses mercenários que engrossaram a fila do exército ucraniano, que obviamente que eles fizeram conta. O exército ucraniano tem 300 mil homens, então aqui vai ter 30, ali vai ter 40, a gente ataca aqui, de repente, do nada, chega mais um reforço de quase 100 mil homens. Ou seja, é um valor significativo de combatentes. Aí começam a chegar as informações do satélite OTAN. Então, isso vai também dificultar o caminhar russo em direção à vitória no primeiro ano. Tanto que, a partir daí, a Rússia vai trocar várias vezes seus generais, vai ter aquele problema do grupo Wagner, você vai ter aquele giro que a Rússia dá em Kherson, quando
o Zelensky manda abrir os diques e o russo tem que fazer aquele giro fantástico. Aquilo tem que ser estudado do mesmo jeito que a coluna Prestes foi muito estudada pelo tal do laço húngaro. O giro que os russos dão no próprio eixo, eles desocupam aquele setor de Kherson, vão refluir para não ficarem presos no alagaceiro, que foi a destruição dos diques. Diques esse construído na época da União Soviética, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é uma manobra fantástica. Então, os russos vão trazer mais tanques para a linha de frente, e aí agora você vê tanque para caramba, coisa que você não via no início da guerra. Era muito carro de combate. E algumas observações sobre material bélico, sobre o Matibel, mudam. Por exemplo, existia uma concepção no Ocidente que os tanques de guerra estavam estagnados. Você não havia mais necessidade de você desenvolver tantos tanques de guerra e ter ele em número tão grande, porque com a guerra aérea, com helicópteros, aviões, mísseis que você tinha desenvolvido, você trazer vagas de tanques, como era a proposta da União Soviética há uns anos atrás, isso tinha acabado, porque esses tanques virariam alvos, seriam grandes sucatas e iriam perder o seu elemento estratégico. Pois bem, nesse sentido, você vê que o Ocidente ele parou. Os Leopard, os Leopard alemães são velhos. É uma concepção de tanque da década de 60. O Abrams americano é uma concepção de tanque do final da década de 70. O tanque francês lá, como é que é o nome dele, que eu esqueci o nome, também é uma coisa que não parou. E essas forças todas se dedicaram a desenvolver carro armado ou carro de combate leve. E porque ele seria mais veloz, né? Ele teria um poder de penetração maior e ele sim poderia apoiar a infantaria, que na verdade a concepção é que a infantaria avançaria a partir do apoio da aviação e da força de helicópteros. A aviação fazia a saturação, né, bombardeio, os caças faziam a campanha de caça, picado, alvo seletivo, manteria o céu limpo, e os helicópteros fariam o trabalho de escolta e de destruição de qualquer contenção, bunker, essas coisas assim, que impedisse a infantaria de avançar. A guerra na Ucrânia mostrou que não. Os russos trouxeram os tanques de volta e estão passeando com os tanques deles. Você pode ver que os tanques russos são pouco destruídos. Em contrapartida, os tanques da OTAN são destruídos a contento. Vários. Pode ver que os russos até comemoram, fotografam, né, a quantidade de leopardos que já foi destruído, Abrams, aqueles lançadores, aqueles obuseiros franceses. Qual é o nome daquele? Vou lembrar o nome do obuseiro francês. Então, o material da OTAN, a gente viu que a OTAN apostou tanto em mísseis, apostou tanto em telemetria, tanto em monitoramento, que ela perdeu o elemento campo de batalha, lama, trincheira, floresta, neve, chuva, adversidade, e isso a OTAN perdeu um pouco, né? Ela recorreu a tanta tecnologia, e quando essa tecnologia não funciona ou não pode ser empregada, você não sabe o que fazer. Mas os russos não, os russos sabiam. Você pode ver que a infantaria russa, desde que ela iniciou a luta, ela não retroagiu em nenhum momento. Ela pode ter tido dificuldade para avançar, ficou estacionada, mas ela não retroagiu. Você vê que os russos nunca entregaram um palmo de terra. E quando estão na impossibilidade de avançar, continuam tendo técnicas fantásticas defensivas de se entrincheirar em determinado lugar, criar um cinturão defensivo gigantesco e impede que as contra impede e vem impedindo que todas as contraofensivas que a Ucrânia montou, e olha, preste atenção,
Todas as contraofensivas que a Ucrânia desenvolveu, elas foram, elaboradas juntamente com os oficiais da OTAN, ou seja, com oficiais americanos, alemães, franceses, italianos, todos esses têm larga experiência no campo de batalha. Todos esses. Essas guerras todas que os Estados Unidos está metido há 200 anos, tá onde essa experiência? A França colonialista está onde? Né? A Alemanha imperialista está onde? Sempre cedendo tropa e armamento e de olho. Então, esse know-how da OTAN cai por terra. E isso passa a ser uma vergonha. A Rússia se recupera desses os erros, né, digamos assim, táticos, de achar que poderia progredir sem tanques, de valorizar somente a tomada do espaço aéreo e não priorizar esses, essas áreas urbanas. Os russos demoraram a entender que iam ter que lutar nas áreas urbanas, eles quiseram evitar a todo momento a luta urbana, porque havia o temor de que as suas forças ficassem presas numa batalha de urbes e que ali pudesse ser montado armadilhas, ali pudesse ser montado situações muito semelhantes a que os estadunidenses passaram em algumas cidades no Iraque, não lutando contra o exército iraquiano, mas lutando contra uma insurgência popular ali, lá no Iraque, a característica islâmica. Então, os russos preferiram cercar essas cidades e fazer ali um trabalho picado de bombardeio, penetração, morteiro, pequenas unidades de assalto e muita inteligência, muita telemetria, muito aparelho óptico, médio calor, movimentação de tropa. Isso, obviamente, eh, salvou muitas vidas de soldados russos, isso é óbvio, não pode ser negado, mas isso foi estendendo a guerra, foi estendendo a guerra. E chegou um impasse quando o, o governo russo nomeia o Shoigu comandante. Shoigu é um homem ofensivo da velha guarda soviética, é um homem que acredita que a melhor defesa é o ataque, então ele vai levar para o campo de batalha uma porrada de tanque, vai levar lança-foguete para cacete, e vai falar o seguinte: precisamos de mais homens. Com esses homens aqui, a gente tem uma ação muito limitada, porque era o que a Rússia queria fazer. A Rússia queria dar um sacode na Ucrânia, a Ucrânia ia trepidar, ia cair igual um castelo de carga, uma nova ordem política surgiria na Ucrânia e a guerra acaba, os russos voltam para casa, como os russos fizeram em vários lugares das suas ex-repúblicas. Né? Por mais que o conflito se estendesse ali mais de um ano, 2 anos, mas no final teve um acordo, teve um desenrolo, e os russos acabavam voltando para casa e a coisa ficava no remendo. Na Ucrânia não foi. A OTAN também aprendeu. A OTAN falou: ó, os russos já taparam vários furos no espaço pós-soviético e fizeram isso porque acordavam politicamente, porque tinha diálogo. O Kremlin ia lá, acertava, pagava, desenrolava, mandava uma garrafa de vodka e dava um beijo e dançava uma balalaica e resolvia o problema. Agora não, nós não podemos permitir que esse poder de persuasão russo se valha de coisas do passado. Nós temos que impor, já que é uma guerra da OTAN e a Ucrânia diz que é ocidental, então esses valores não vão funcionar para nenhuma negociação. Essa questão cultural, étnica, religiosa, esquece isso. Guerra é guerra, a OTAN foi taxativa nisso, obrigando a Rússia a aumentar o seu contingente nesse segundo ano de guerra. Pois bem, esse segundo ano de guerra leva a uma vitória estriônica russa. A Ucrânia ela trabalhou a sua contraofensiva ou a ofensiva ucraniana durante quase 6 meses de ofensiva. Você tem ideia o que a Ucrânia gastou de homens, equipamento, tempo? Ou seja, os russos passaram 6 meses só se defendendo. Se defendia, fazia um pequeno contra-ataque, se defendia,
fazia um pequeno contra-ataque, se defendia, anda ali um palmo, volta. E nesses 6 meses a Ucrânia só ganhou terra para baixo, só enterrando essas pragas para baixo. E os russos ficaram ali pávidos, olhando isso, pávidos, vendo que a ofensiva ucraniana parava nas minas, parava na trincheira, parava sobre artilharia. Esses brasileiros que foram lutar na Ucrânia e voltaram, a maioria é bobalhão mentiroso, né? Conta a história que não é, porque se ele chegar lá e contar só o que aconteceu, ele só vai no podcast uma vez. Se ele ficar inventando história, 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 ele vai ficar indo em vários e vai ter história pra cacete para contar. Mas todos eles são taxativos. O que fode a gente é a artilharia. A maioria daqueles brasileiros que estavam lá, que morreram, morreram pela artilharia. Aquele tal de Max Panávio, eu vi o cara falando que o corpo dele já morreu já tem um tempo, que eu tentar resgatar o corpo dele, mas que já devia estar em estado adiantado de de degradação, mas que ele morreu por causa da artilharia, que a artilharia russa fazia uma saturação da linha de frente tão grande que ele falou assim: a gente perdia toda a linha de frente, ficava todo mundo moído, por isso o nome moedor de carne, ficava todo mundo moído, a gente tinha que retornar. E como a gente saía da linha, a artilharia russa avançava. Então a nossa linha estava sempre sob fogo deles. Tinha uma hora que não dava, tu tinha que avançar, recuar muito para sair da linha da artilharia russa. E é uma artilharia divisionária, né? Tu não está nem vendo. Está vindo lá da ponte que partiu. Sabe nem que isso vai cair. Quando tu escuta o barulho, bum, né? Que nem o desenho do pica-pau, acabou. E a capacidade dessas armas hoje, elas são. Cai aqui e mata 40, mata 50. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui do obuseiro russo aqui, só para vocês verem o tamanho disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui um obuseiro russo aqui para você ver, ó. Os obuseiros da França foram destruídos pelos russos. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eles tiraram tudo, né, cara? Tudo que era do russo saiu do Google. Tudo, tudo. Tudo que é foto de vitória russa saiu. Ah, tá aqui, ó. Tem o Masta S, mas tem o novo, achei, o Qualistia, esse aqui, ó. E essa artilharia russa, ela é autopropulsada, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, os russos trabalham muito com esse conceito de artilharia autopropulsada, ou seja, a artilharia vai andando, ela tem esteira. O canhão está montado no chassi de tanque. Então, porra, é foda, ela te persegue. Pô, tu vai recuando, 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 fala assim, caramba, mas essa artilharia não acaba? Porra, como é que eles estão calculando isso? Tu acha até que eles estão te vendo. Mas por quê? Porque ela vai te seguindo. Ó, esse aqui é o Masta S. Ó, esse é um canhãozão Masta S, autopropulsada. Vai te perseguir. Russo, terrível, devastador. E esse aqui é o Qualistia. Esse é o novo. Ah, peraí. Esse aqui tem uma razão de tiro maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se parecem, é a mesma plataforma, mas tem uma razão de tiro maior. Então, esses tanques são altamente blindados, e com a capacidade de mobilização grande, ele leva o canhão lá para a tua casa. Tem jeito. Quando tu vê, o canhão está na tua porta. Isso foi mudando, foi moldando uma guerra. A guerra foi se tornando uma guerra muito parecida
com a guerra que era travada nos anos 60 e 70. Ou seja, aquela guerra clássica que a infantaria, apoiada por tanques, defendida pela artilharia, vai avançando progressivamente e sai da condição de uma guerra de movimentos para uma guerra de posições. E é nessa guerra de posições que os russos vão tomando tudo dos ucranianos, lentamente vão tomando. A capacidade dos ucranianos de se defender no centro do país não pode ser ignorada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Claro que isso não é mais a Ucrânia, isso já é a OTAN. Né? Aqui, ó. Esse mapa aqui é o mapa de hoje. O mapa de hoje na guerra. Repara que aqui, ó, aonde está essa aglomeração de tropas vermelhas, que são russas, isso aí é Kharkiv. É a Kharkiv sendo já cercada. Tudo que é vermelho no mapa é o que era da Ucrânia e os russos, o vermelho mais escuro, é o que o russo já tomou. O vermelho já para rosinha é onde os russos atacam, bombardeiam, e onde a Ucrânia tem pouca capacidade de se defender. Agora, tu vê que isso faz uma cunha, que esse núcleo ucraniano, ele é o mais importante. Por quê? Porque ali é a rota que leva direto a Kiev. Então ali as defesas em linha ucraniana estão aí nesse miolo. Então, a capacidade dos ucranianos de se defender é grande. Inclusive hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou vendo que a OTAN mandou mais um cargueiro de armas para lá e munição para caralho, porque a coisa estava difícil, bem difícil. Né? E os russos estão, como eles dominam o céu, e eles agora estão conseguindo posições frontais, então eles estão podendo escalar as suas operações de artilharia. Elas estão indo cada vez mais profunda nessa Ucrânia interior, que a Ucrânia acreditava que essa parte não seria tocada. E isso é problemático. Você pode ver que Kiev é cada vez mais bombardeada. E a capacidade de Kiev de se defender desses mísseis Kinzhal é praticamente nula. Deixa eu pegar a foto do míssil para vocês verem. Esse aqui é o míssil Kinzhal. Ele está aqui numa aeronave russa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar esse mapa aqui. Aqui, ó. Esse é o míssil Kinzhal que está aí no avião. Então, esse míssil tem sido um míssil rompedor soviético, né? Ou, perdão, russo. Ele é de difícil detecção, ele é de difícil abate, né? E é capaz de fazer um estrago muito grande. Você já teve mísseis, na história até do Ocidente, que eram difíceis de serem detectados e difíceis de ser abatidos, mas a capacidade de destruição deles nunca foi tão grande quanto o míssil Kinzhal. Isso aqui é o novo, isso é o novo. Então, a Rússia, nesse segundo ano, ela apresentou vitórias no campo de batalha diferentes do primeiro ano, porque ela vai mudar a sua concepção de guerra. Ela vai trazer mais gente, vai trazer tanque, vai trazer mais avião. Ou seja, aquela guerra em conta-gota, aquela guerra estanque, compartimentada, que tu escolhia um pedaço, vamos guerrear só nesse pedacinho aqui, porque a Rússia tinha também um outro objetivo, que era tentar causar menos danos possíveis para aquela população. Por quê? Porque aquela população ela passaria a ser russa em breve. Agora tu vê, eu tô aqui, eu gosto da Rússia. Aí a Rússia vem atacando para tomar minha região. Porra, cai um míssil aqui mata minha mãe. Fudeu.
Eu vou gostar da Rússia? Vai ser foda. Vê um foguete, acaba com a minha casa, mata meu filho. Como é que fica isso? Entendeu? Então a Rússia, obviamente, fez essa conta de maneira pragmática. Bom, nós vamos avançar para uma região onde tem uma população que é nossa e nós queremos que ela continue sendo nossa. O dano que a gente tem que causar nessa população é o menor possível, para que ela depois não se torne um problema na retaguarda, que ela não alimente um ódio contra a gente, que ela não sirva como quinta coluna, entendeu? E por isso, muitas das ações russas ficavam limitadas. Até na live que eu fiz com o professor Francisco, turma que ouviu, ele falou assim: "Porra, essa guerra feita a conta-gotas é difícil para um exército do tamanho da Rússia. Muito tanque, muito avião, muito helicóptero, ou seja, para você buscar a vitória, tu chega arrebentando a porra toda. Porque é o que você tem, o material bélico que você tem é para arrebentar a porra toda". Né, a turma da minha geração, sei que vocês são bem mais novos, mas na nossa época a gente falava assim: "Não, vai dar um ataque soviético". Qualquer briga que ia ter, qualquer é ataque soviético. Por quê? Porque o ataque soviético estava caracterizado de algo, assim, devastador, de algo de todos os meios. A a a União Soviética, e a Rússia é herdeira disso, ela construiu estratégia de batalhas a partir desses exércitos, de interarmas, ou seja, você tinha um exército que dominava toda a o material bélico no teatro de operações. E tinha um exército que tinha canhões, tinha morteiro, tinha lança-míssil, tinha lança-foguete, tinha tropa equipada com míssil guiado, a porra toda estava ali naquele exército. Então aquele exército, ele poderia fazer grandes operações, grandes ofensivas, que ele era autossuficiente, ele tinha todo tipo de material bélico para todo o terreno, ele não precisava: "Ah, tem que chamar a unidade tal, precisa do reforço tal". Não era uma força segmentada. Claro que para algumas operações, de maior envergadura e de maior dificuldade, talvez você tivesse que recorrer a um batalhão, especial de morteiros, um batalhão especial de tropa paraquedista. Isso obviamente tem, mas, para o dia a dia, para o corriqueiro, aquele exército tratava de tudo, ele já chegava com o pé na porta. E os russos, na prática, são isso, são isso. Só que eles não podiam ser isso e querer conquistar corações e mentes, porque você ia fornicar a vida da população, a população que já estava bolada, que era sacaneada pelos ucranianos, bombardeada pelos ucranianos durante 10 anos. Aí, porra, tu já vivia numa situação difícil. Daqui a pouco chega o russo com um tapete de bomba arrebentando a porra toda. Caralho, o cara tá vindo para me libertar, mas antes de me libertar, já me matou, porra, como é que é isso? Então, isso tudo estava na balança dos russos. Impediu que os russos atacassem essas áreas urbanas e a Ucrânia se valeu disso. Ela foi se entrincheirando nessas cidades, Mariupol, Avdiivka, ela foi se transformando essas áreas, Kherson, em cidades fortes, aproveitando que os russos, primeiro, permitia que a população saísse, incentivava, inclusive, a população sair, porque eles poderiam operar melhor, sem população, né, então, muitos corredores daqueles humanitários eram montados e nesse primeiro ano da guerra, a Ucrânia foi muito covarde, se escondeu muito atrás, de população civil, escondeu muito arma em colégio, hospital, shopping. Isso foi muita canalice desse exército ucraniano e obrigou os russos a, às vezes, atacarem esses objetivos e óbvio que tinha reflexo no entorno, né. No segundo ano, isso já ficou mais difícil. A gente já ouviu menos esse tipo de notícia. Por quê? Porque os russos passaram a ter no campo de batalha os drones. E aí começa toda uma batalha de drone, né, os drones ingleses, muitos, os drones turcos, Barak Bakar, e aí os russos são obrigados a lançar os seus também, né. Então os drones, eles mudam todo o conceito da guerra.
Quer ver? Deixa eu botar para vocês verem aqui, ó. Isso aqui são os drones russos, Orlan. Existem vários outros drones, né? Eu botei esse aqui, que esse aqui tem sido dos mais comuns no teatro de operações, lá na Ucrânia. E esses drones, o que que é engraçado? Eles viraram antipessoal, anticarro, de vigilância e antiaéreo, porque tu pode arremeter um drone desse aí para cima de um helicóptero. Então, isso aí é barato e você não queima a tropa. O cara que está pilotando isso aí está no joystick, sentado numa cadeira, tomando água. O cara está fazendo isso, está destruindo essa porra toda aí. Então, isso vai mudar o campo de batalha, vai mudar o campo de batalha. A posição das tropas vai obrigar você a defender tanque. Os russos trouxeram de novo a sua blindagem reagente. Repara que os tanques russos T-90, todos estão com a blindagem reagente. Os russos passaram a botar aquelas saias na frente dos blindados. Por quê? Porque o drone vinha ali. Teve, teve um idiota que uma vez publicou no É o País: russos descobrem falhas nos seus tanques T-80 e disse que aquela saia. Isso é uma bobagem, não é nada disso. O drone vinha, às vezes baixinho, e pegava naquela parte ali, porra, te fudia por baixo. Tu achava até que tu passou em cima de uma mina, mas não era o drone. Então eles botaram aquela saia, criaram aquelas cabanas pro para a torreta, para o drone destruir, bater ali, como foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os T-34, os tanques soviéticos foram entrar em Berlim, eles botaram grades de ferro na torre dos tanques para evitar a ação do Panzerfaust. Os americanos também fizeram isso quando, eh, desculpa, gente, aprofundaram as suas operações no Iraque. Tiveram que botar aquela grade de proteção do lado, porque o chumbo derretido do RPG prendia ali na grade e não chegava na blindagem. E o drone também, ele se destrói ali naquela grade, uma grade simples, porque só o impacto já detona o drone e não chega na coraça do blindado. Então, a presença dos drones mudou tudo. Você pode ver quantas cenas a gente já viu do drone atacando um soldado vem andando, e um drone mata ele. E mais, o drone assalta a trincheira, o drone fotografa, e a furtividade do drone é muito grande. Você pode ver que os russos, volta e meia, têm alvos acertados por drones, drones kamikazes altamente furtivos. Não podemos esquecer a ação daquele drone que atacou o Kremlin, numa ação oportunista do cacete. Claro que não ia matar ninguém, não tinha poder para isso, mas é algo que, porra, ali, os caras estão ali jogando drone. Então, se tu joga drone no Kremlin, tu põe, em tese, todo mundo que frequenta o Kremlin, a nível de autoridade, né, na mira, você causa um medo. Então, os drones de fabricação baratas começaram a moldar o trabalho no campo de batalha. Ou seja, você pegar 10 tanques, uma coluna de tanque, e mandar assaltar a trincheira, acabou isso. Isso aconteceu, agora não. Porque se tu mandar 10 drones, 10 tanques atacar uma trincheira, vão mandar 10 drones que vão destruir os 10 tanques. Então, muitas das vezes, você manda um tanque com a infantaria atacar a trincheira. Porque se vier o drone, só vai destruir um tanque. E a infantaria, apoiada pela artilharia, vai terminar o serviço. Você não vê. Eu só vi essa imagem do lado americano. Eu vi uma cena na Ucrânia que tem os 2 Bradley destruídos, um Leopard e mais um tanque americano. Ali sim, ali era uma unidade ucraniana que foi fazer aquela ofensiva e achou que aquela região estava fácil, que poderia tomar dos russos. E os russos fizeram chover fogo nele e destruiu aquela meia dúzia de carro de combate. Mas não é usual. Usual é você ver um carro de combate só.
no máximo 2 apoiado por infantaria ou apoiado por drone, apoiado por drone de vigilância. Então isso, porque você agora também tem drone que caça drone. Então isso mudou o escopo da guerra, e a Rússia percebeu isso. Então ela teve que também buscar os seus drones, que, eh, não estavam no estágio tão avançado, e ela também vai receber um apoio, dos iranianos. Os iranianos vão fornecer, eh, o drone deles para os russos. Primeiro que os iranianos queriam testar, e segundo que já queriam também entrar na guerra. Tá aí, ó, a Serra Maldita, não tem jeito. Obra de 6 meses num quarto. Esse aí é um drone iraniano. Tu repara que é um bichão, isso aí cheio de bomba é o capeta. Os drones iranianos fizeram e fazem tanto estrago na Ucrânia, no exército ucraniano, que o Zelensky pediu à OTAN que bombardeasse a fábrica de drones no Irã. O Zelensky pediu isso. A OTAN precisa interceptar onde é essa fábrica no Irã e destruir, porque esses drones estão causando um inferno nessa linha de frente. Né? A Turquia vende drone para a OTAN e para a Ucrânia também, o Barak Bakar. E o Irã conseguiu expertise nesse seu drone. Na última visita do comandante Kim Jong-un com o Putin, teve aquele rumor e é verdade. Tem equipamento da Coreia do Norte sendo testado no campo de batalha, mas eu ouvi que são equipamentos de rádio, equipamentos de medição, equipamentos ligados à vigilância. Contudo, tem um drone da Coreia Popular, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ele está em teste, mas ele não é um drone de batalha. A Coreia do Norte não mandou drone de batalha, mandou um drone de vigilância. Eles têm drone nuclear, estavam testando o drone dele nuclear. E a Coreia tem, o que eu sei, é que tem um drone coreano da Coreia Popular lá na mão dos russos, mas é drone de vigilância, ele não está armado. Obviamente, ele deve estar testando, né, a sua capacidade de voo, de equilíbrio, a aviônica dele, e é óbvio que a Coreia Popular não vai mandar o drone dela para lá, porque vai que dá ruim, o Ocidente vai ter acesso às informações do seu drone. Está ele aí. Eu só achei essa imagem. Eles divulgaram pouquíssimas imagens. Então, esse é o drone deles aí que estava em fase de teste, mas eu sei que um drone de vigilância, obviamente, deve estar sendo usado na retaguarda, se bobear, está sendo usado por oficiais da Coreia Popular, oficiais de ligação, né? Mas está usando o campo de batalha para testar. Deve estar em fase de teste para depois ser recolhido e as informações ser usadas para aprimorá-los. Então, é, o drone muda a história por completo. E esse segundo ano vai levar a Rússia aqui. Deixa eu botar esse mapa aqui. Esse mapa aqui é aterrador. Por que que ele é aterrador? Porque ele mostra o quanto a Rússia está perto de Odessa. E Odessa e Kharkov deve ser o ponto final, deve ser um tiro de misericórdia que os russos vão dar na Ucrânia. Aqui, ó. Odessa é esse pontinho aqui, na parte bege do mapa, onde tem a bomba. Ali é Odessa. E aqui na pontinha vermelha, onde tem a bomba, é a península de Kerch, é onde os russos estão. Repara que é bem próximo, bem próximo. Então, se Odessa está sendo bombardeada, mostra que há interesse russo nessa Odessa. Então, a probabilidade de Odessa
está sob, eh eh, está sob objetivo futuro no mapa russo é muito grande, assim como está a Kharkov. Eu tenho lives aqui passada que eu mostro para vocês a linha que os russos já traçaram de interesse deles, que vai de Odessa a Kharkov. Isso é mais de 30% do país. É uma desgraça para a Ucrânia perder isso. Mas realmente ali é terra russa. A etnia russa é muito maior ali. A razão é tipo 80% de russo e 20% de ucranianos, né? Ucraniano barra polonês. É, e isso conta, né? Isso é positivo para os russos nas suas operações. Por isso que elas são feitas, às vezes, de maneira lenta, meticulosa. Não é só a defesa ucraniana, é também a ideia russa de trazer o menor ônus possível. A Rússia faz isso porque ela é boazinha, porque ela é legal? Não, gente. A Rússia faz isso porque ela é pragmática. Entendeu? A minha análise aqui hoje não é para exaltar, ai, Rússia, que legal, faz uma guerra e se preocupa com a população. Não, porra nenhuma. Guerra é guerra. Que se foda. Tu dá tiro para matar. Entendeu? A guerra vai matar criança, vai matar velho. Infelizmente, essa é a realidade. Enquanto a gente não avançar em direção a uma sociedade justa, honesta, igualitária, a gente vai viver nesse barbarismo de recorrer à guerra e à arma para resolver nossos problemas. E são problemas todos gerados pelo imperialismo, que fica consignado. Só que a Rússia é pragmática, ela não quer, ela não tem interesse em prejudicar os seus cidadãos, porque aconteceu o que aconteceu agora. Tu faz um plebiscito, tu quer ficar com a Rússia ou tu quer ficar com a Ucrânia? O cara vai votar lá. Se ele tiver a mãe dele morta por um míssil russo, fica difícil, entendeu? Ele votar com a Rússia. Fica difícil. Fica difícil o cara ser altruísta, Serra, filha da puta, ser altruísta a ponto de entender, não, matou meus filhos todos, destruiu minha casa, mas a Rússia estava vindo me salvar porque a Ucrânia era o mal maior. A Ucrânia era o mal maior. Porque o russo matou tua família, ele passa a ser, entendeu? Então, existem esses detalhes que a Rússia tenta diminuir esse ônus. Da mesma maneira que a Rússia evitou falar em guerra até hoje, porque guerra traz uma série de ônus para a sociedade. Pô, nós estamos em guerra contra um povo que já foi nosso irmão, já viveu todo mundo junto, já tivemos glória junto. Então, isso também conta. Isso também conta. Pois bem, no último dia 20, 21 de março, o Putin disse que a operação especial acabou, não existe mais, que agora é guerra, a Rússia entrou na guerra e fez a mobilização de 80 mil homens. Ou seja, se agora é guerra, você vai ter orçamento para guerra. Se agora é guerra, você vai ter que ter uma série de medidas de defesa do teu Estado. 24 horas depois que o Putin anunciou isso, teve aquele atentado em Moscou. O atentado ainda está sendo investigado. O que se sabe hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é que realmente os 4 caras são extremistas islâmicos, que realmente eles frequentaram e tiveram relações com setores do Daesh, mas que a operação teve a acolhida de setores ucranianos. Que setores são esses e esse setor agiu de maneira independente do governo? Isso está sendo checado. Mas essa informação de que setores da Ucrânia participaram da operação ou viabilizaram a mesma é muito grande. Espera aí. Então, isso é uma resposta à guerra. Você está em guerra com outro país, guerra significa o emprego de todos os meios. Quando você trabalhava a semântica, ficava assim, não, é uma operação especial, isso é uma operação. Você, em tese, fala assim, não, essa operação ela é algo menor, ela vai ter início, meio e fim, ela tem prazo de validade. Né? Quem vai fazer a operação é o operativo. Esse operativo ele tem que ter
o objetivo. Se ele não alcançou o objetivo, ele retorna para reformular esse objetivo. Guerra não. Guerra, tu sabe que é o seguinte, meu irmão, é olho por olho, dente por dente, e a guerra é contra outro país, eu tenho que ir lá e destruir aquele país. Foda-se, dou aqui, não é. Então, quando você assume que é guerra, quando você traz isso para a guerra, e a Rússia sabe o que que é guerra, a Rússia conhece guerra, né? Eh eh, nós vimos que nos últimos 100 anos, quantas guerras a Rússia, nos últimos 130 anos, a Rússia, a União Soviética e agora a Rússia de novo, quantas guerras, batalhas e conflitos ela participou, apoiou e teve a ver. Gigantesco. Então eles sabem o que é guerra e quando decidem tomar essa decisão, ela não é uma decisão militar, ela é uma decisão política. E essa decisão política, ela implica necessariamente em que haja uma contramedida. A Ucrânia está vendo isso, a OTAN está vendo isso, a OTAN está vendo o recrutamento de mais 80.000 homens e mais um número de reservistas a serem preparados, mas esses 80.000 já vão ser enviados para o fronte. E quando você envia 80.000 homens para o fronte, é que você está pensando em avançar. Tu não está pensando em recuar e nem você está pensando em ficar estacionado. Porque estacionado você já está com as suas tropas. Você não vai aumentar o volume de estresse de tropa estacionada, sendo alvo do inimigo, ficando ali comendo e bebendo e nervosa, porque não avança, e aí você tem todo o estresse de batalha à toa. Então, você está trazendo 80.000, porque você sabe que você vai ter que pegar esses 80.000 e atirar ele no avanço. E esse avanço vai ser cruel, porque você tem hoje 200.000 homens no campo de batalha. Se você está fazendo um cálculo de trazer 80 para tu avançar, é porque você está esperando que você vai ter bastante baixa também. Ou seja, o status da guerra vai mudar para os russos também. Eles estão cientes de que agora, sendo uma guerra, eles podem também, do jeito que vão avançar, podem encontrar também forças maiores se colocando como contendoras. Então já há todo um preparativo para que isso avance. A fala do Macron, que ele já voltou atrás, quer mandar tropa, que não sei o quê. O professor Francisco naquele dia falou que não acredita. Oficialmente não tem tropa da Ucrânia lá, da OTAN. Mas você tem uma série de especialistas da OTAN já no terreno. Eu acho que a Rússia vai tentar uma grande cartada antes do processo eleitoral. Por quê? Se a Rússia fizer grandes avanços agora, ela compromete a eleição do Biden. A questão em Israel já compromete a situação do Biden. E óbvio que a Rússia prefere o Trump, não por ter ligação com o Trump, isso é uma tolice, mas porque o Trump quer acabar com a guerra da Ucrânia. E isso para o russo é maravilhoso. Qualquer um que disser, não, se eu virar presidente dos Estados Unidos eu acabo com a guerra da Ucrânia, tacitamente, a Rússia tem interesse nisso. Até porque se não fosse o dinheiro dos Estados Unidos, a OTAN sozinha, a Europa sozinha, não consegue sustentar a máquina de guerra ucraniana devido à crise na Europa. Então você precisa do dinheiro estadunidense. O dinheiro está bloqueado. Se o Biden ganha, esse dinheiro pode ser desbloqueado, porque talvez o Biden fale, ó, eu reafirmei minha vitória, se eu ganhei é porque o povo concorda comigo e tem que liberar esse dinheiro. Então, pode ser que haja um incremento. Agora, o Trump não. O Trump já falou várias vezes que quer terminar a guerra da Ucrânia. Claro que o Trump não vai ser eleito se for acabou a guerra, volta todo mundo, não tem mais dinheiro. Não é bem assim. Isso vai ser gradativo, mas óbvio que isso vai favorecer os russos quando isso for efetivado e essa ajuda à Ucrânia diminuir. Porque sem a OTAN, a Ucrânia já tinha caído há muito tempo, né? Já estava negociando. E as negociações não são difíceis. A Rússia não está impondo
uma paz dos cemitérios, como os Estados Unidos fez com o Iraque, fez com o Afeganistão, não é nada disso. Os russos estão impondo uma paz de compromisso, por mais que a gente possa achar que isso é absurdo, mas é a situação do campo de batalha. A Rússia não vai promulgar a paz e vai entregar o que ela já conquistou. Até porque ali em jogo está a população que apoiou ela, e se ela recuar, essa população pode ser severamente punida. Então, isso não volta. Não a curto prazo. Não a curto prazo. Curto e médio prazo, o que tomou vai ficar. Até porque já houve um plebiscito e, porra, ninguém é idiota. Fazer um plebiscito e depois rasgar o plebiscito. Isso é papo de futuro. Que há 30, 40 anos pode se pensar, conversar isso, se uma paz de compromisso, né, for estada e a partir de então você tiver uma paz fraterna. Aí é outra história. Mas então a Rússia está aproveitando, acredito que a Rússia vai aproveitar esse ambiente eleitoral e vai tentar dar cartadas decisivas, aproveitando que a Ucrânia está em franco recuo, a Ucrânia tem dificuldade de manter as suas linhas. O Macron já falou para todo mundo que a Ucrânia pode colapsar em algumas semanas. O homem lá da OTAN lá também já falou lá, aquele careca, filho da puta fascistinha, Soderberg, né? Também já falou que a situação é muito difícil no campo de batalha, muito difícil. E os próprios soldados ucranianos têm reclamado da situação difícil e desse recrutamento forçado que a Ucrânia está fazendo, descendo cada vez mais a idade e pegando setores que antes estavam liberados, como profissionais liberais e, e pessoas que alegavam problemas religiosos. A Ucrânia tem passado por cima disso e aumentado a sua faixa de recrutamento. Ou seja, se tu está precisando recrutar mais, é porque tu está morrendo muito. Né? Como a Ucrânia não vai fazer ofensiva, como a Rússia, então essa taxa de recrutamento mostra uma situação difícil no campo de batalha. E o fato do descontentamento de muitos que quererem lutar essa guerra também mostra que essa guerra ela é impopular. Da mesma maneira que ela não provocou um racha na sociedade ucraniana, ela também não provocou manifestações efusivas de apoio ao Zelensky. Você não vê grandes multidões na rua defendendo o Zelensky. A gente viu grandes multidões na rua defendendo o Saddam em um determinado momento antes da invasão. A gente via isso. A gente viu uma multidão de gente na rua, na Iugoslávia, com o Slobodan. A gente não viu isso pelo Zelensky, a gente não está vendo marchas com bandeiras, Zelensky, a gente também não vê isso. Né? Até porque essa autoridade do Zelensky ela é uma autoridade tutelada. E esses setores da burguesia ucraniana, esses setores, eles estão fascistizados e conectados com a OTAN. Então, o apoio deles é ao Zelensky, enquanto o Zelensky for um preposto da OTAN. Né? O Zelensky sair da esfera de influência da OTAN, ele vai deixar de receber o apoio desses setores da sociedade ucraniana. Contudo, volto a dizer, é raro você ver manifestações de ucranianos em favor da guerra, em favor dos Zelensky, isso também não acontece. Então, a guerra também está impopular para a Ucrânia. A dúvida é se essa guerra vai passar a ser impopular também para a Rússia. Que até então, hoje, a vida na Rússia não mudou. A Rússia cresceu na guerra, cresceu, a economia russa cresceu. Esse giro no desenvolvimento industrial russo para dentro satisfez toda a necessidade de consumo, inclusive da elite russa. A elite russa está se enchendo de carro chinês, não tem problema. Pode comprar BMW. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma informação aqui, eu não posso, obviamente, falar isso, mas alguns veículos do Estado russo, por exemplo, BMWs e Audis, que são do Estado russo, não pode mais fazer manutenção. Você leva na autorizada na Audi, na BMW, chega lá, como aquele chassi estava registrado em nome de russos,
ou de autoridades russas, ou de alguma empresa russa, não faz manutenção. A Audi e a BMW parou. Tu tem que fazer manutenção por fora. Então, não tem problema. O cara que estava acostumado a comprar aquelas BMW pica, pá, isso também aconteceu com a Volvo, isso está acontecendo com várias dessas montadoras. O que que a elite russa fez? Ela está comprando aqueles carrões chineses também. Ela não está deixando de ter luxo. Então, isso é uma sacada gigantesca dos russos de evitar que a sua população sofra com a guerra e torne essa guerra impopular. Agora, quando isso se torna realmente guerra e você vai escalar isso, e você vai precisar acolher mais jovens, mais homens, e você vai devolver mais gente morta, mais gente mutilada, em tese, né? Então, qual é a popularidade disso? Há de se observar. O atentado em Moscou, ele é uma faca de dois gumes. Essa história de que eu vi os Zelensky, não, isso aí foi o próprio governo russo que fez isso para motivar a guerra. Isso é uma idiotice, porque você vai ter setores da sociedade russa que vão ficar com raiva do atentado e vão falar isso aí mesmo, a Rússia tem que ir para a guerra mesmo, e doa quem doer. Mas você também vai ter setores da sociedade que vão falar assim, pô, está na hora de parar essa guerra, porque eles não ganham da gente no campo de batalha, mas vão ficar fazendo terrorismo. E a gente vai aqui na retaguarda pagar o preço disso. Então, é uma faca de dois gumes. Essa história de que o governo se locupletou disso, isso é uma idiotice. Eu lembro que durante muitos anos eu ouvi das pessoas mais velhas de que o afundamento dos navios brasileiros durante a guerra foram feitos pelos Estados Unidos, que queria que o Brasil entrasse na guerra, porque o Brasil não queria entrar na guerra. Porra, a minha pobre avó até falava isso: "Meu filho, isso foi coisa do americano, ele que afundou o navio brasileiro". Coitada, a minha avó não tinha cultura nenhuma, apesar de ser getulista, e depois eu falei: "Vó, não é nada disso, os americanos não queriam nem que o Brasil entrasse na guerra, só queriam a matéria-prima brasileira, mas não queria que o Brasil fosse para a Europa lutar, nada disso, e não é nada disso, a negociação era outra", tadinha. Ela já com quase 90 anos, eu tentando explicar isso para ela. Mas quando eu ouvia isso, então isso são boatos que surgem e que, como eles são jogados de maneira a cobrir um campo do debate ideológico, você às vezes fica tão preso a ele que você não olha o outro. Então, do mesmo jeito que beneficia um setor, vai atrasar o outro. Então, é 50-50, é meio a meio. A gente não pode dizer que isso vai motivar ou vai desmotivar. Isso vai trazer bônus e ônus. Então, quando a Rússia declara essa guerra, mobiliza, a gente pode esperar que vai ter um avanço disso. E que, se ela for muito maior, tiver mais sabedoria, tiver mais força no campo de batalha, ela vai colher esse fruto muito rápido. E dependendo do que fruto for, pode ser decisivo. Então, quando a Rússia muda a chave e fala assim: "Vamos fazer agora é guerra, vamos fazer guerra", é que ela vai mobilizar a sua sociedade. Aquela coisa do soldado cidadão, ele começa a ser visto como agente, ele começa a ser visto como prioritário, soldado cidadão. Agora eu estou mobilizado, meu país está em guerra, eu tenho que fazer a minha parte. Entendeu? Agora você enquadra a sociedade, você traz ela para o problema. Até então, era uma operação especial, né? Operação, vai lá, vai fazer, vai voltar. Agora não, agora é guerra. Agora você vai falar assim: o meu país está em guerra. E eu sou parte do meu país, então eu estou mobilizado. Então, ainda não está claro quais são os verdadeiros motivos que a Federação Russa muda a sua denominação. Na prática, no campo de batalha, a guerra já estava acontecendo, só que agora ela vai receber um incremento. Por que ela vai receber esse incremento? Há uma movimentação da OTAN, a fala do Macron pode ter startado alguma coisa, a Rússia percebeu que há uma janela de oportunidade agora que o Congresso está travando o dinheiro nos Estados Unidos para ela dar um sacode geral. Aquilo que não aconteceu lá atrás, do balançar da estrutura ucraniana, pode ser que aconteça agora?
Vai tomar Kharkiv aí, Odessa, olha aqui, vamos olhar aqui o mapa, mais uma vez, ó. Aqui, ó. Kharkiv é na bola para cair, ó, cercada. Se cair Kharkiv, como é que fica? A estrada tá asfaltada para Kiev? Os russos vão entrar em Kiev? Eu acho que não. Não tem nenhum interesse russo mais em voltar a Kiev. Acabou, deixa Kiev quieta. Kiev foi tomada para forçar uma negociação. Se percebeu que não tem como fazer essa negociação a partir de Kiev. As decisões elas agora são tomadas em Bruxelas e em Washington. Então, vamos tomar Kharkiv lá. Kharkiv está o foguetinho lá em cima. Repara onde está o foguetinho lá em cima na parte bege. E repara o foguetinho lá embaixo também na parte bege. Ali é uma linha. Ali tu traça uma linha diagonal. Aí isso vai ser tudo russo? Se isso for tudo russo, ferrou. A Ucrânia praticamente perde seu acesso ao mar e vai ser um estado que vai ser praticamente inviabilizado. Né? É isso que a Rússia vai fazer? Vai tentar dar um baque para tomar uma dessas duas cidades? Vai tentar estabelecer a sua linha? Porque os combates continuam muito intensos na região central. Repara lá a quantidade de bolinha que o mapa mostra na região central ali em Donetsk. Você tem chance agora de furar isso e avançar? Se tem, é fantástico. Porque se tem, você puxa a linha para o meio e aí depois é só você ligar as. Aí pode ser que a Federação Russa tenha informações de que isso é viável. Mas também nós temos que jogar com a possibilidade que a OTAN pode liberar dinheiro, mandar mais tropa, como eu acabei de ler aqui agora, e isso se tornar também um problema, um atoleiro para os russos, e os russos estarem fabricando mortos para eles. Isso é possível? Eu acho que não. Eu aposto que a vitória vai ser russa, mas não pode ser descartado um revés. Né? Futuro, difícil a gente ficar fazendo aqui futurologia. Então, há de se observar que essa mudança de estratégia russa para a guerra é sintomático e que as linhas vão mudar, ou para oeste ou para leste. A guerra estacionária, que alguns apostaram, os russos vão parar por aí, isso não vai acontecer. Pelo menos não, os indicativos não são esses. E uma vitória do Trump, se ele cumprir o que ele falou, né, que ele fala que vai parar a ajuda, diferente do Biden, desculpa, gente, ao contrário do Biden, que fala que vai incrementar essa luta, é bem perigoso. Então, vamos observando, a gente vai estar junto aqui analisando e vamos avançar. Gente, curte aí o canal, rebenta no live, ajuda aqui com os livros aqui. Vamos avançar. Preciso do apoio de vocês. Ajuda a difundir o canal. Eu não botei aqui hoje nada de dar o joinha, eu me empolguei, saí falando direto. Porra, dá o gostei, me ajuda aí. Abraça aí o canal, a tua participação aqui é importantíssima. Dá a assinatura do canal para alguém, dá para quem você ama. Recadinho do coração, assinatura do Guerra Patriótica. Ajuda aí com o superchat, sticker, onde pinga, não seca. Ajuda esse ínclito professor a fazer o canal avançar. Vocês estão vendo aí que eu também tenho a minha operação especial. Me ajuda aí, por favor. Dá o gostei, vamos arrebentar, vamos avançar. Muitas novidades virão e a gente vai estar aqui ao pé do canhão, observando como é que está essa questão da linha de frente russa, como é que vai ser a chegada desses 80.000 homens, para onde que eles vão, para que parte da linha eles vão, aonde que a luta vai ser incrementada, se vai ser incrementada, né? E como é que vai ser a distribuição também da defensiva ucraniana. Os ucranianos vão se defender para onde? Tem capacidade de resistir? Vão para onde? Temos que analisar, porque parece que o bicho está comendo e que o Zelensky está na corda bamba. Vamos observar com calma, vamos avançando. Quero agradecer a todos e todas, companheiras e companheiras.
Muito obrigado a todos. As nossas antenas estavam giradas para Lugansk e Donetsk, para a linha de frente. Vamos recolher as antenas e vamos avançar. Para frente é que se anda. Obrigado a todos e todas. Urra! E até a próxima. Bye, bye.